Olá, hoje vamos falar sobre os dois lados da moeda, o bem ou o mal, a vida ou a morte, Deus ou o diabo. Deus criou todas as coisas, inclusive Lúcifer, que antes era um anjo de luz, e por desenvolver uma inveja contra Deus, ele quis realmente tomar o lugar de Deus. Ele quis matar Deus. Ele quis destronar Deus. Ele quis fazer um tumulto, uma rebelião. E por que Deus não o matou? Assim como nós vemos o cenário de hoje, as pessoas que querem tirar os empecilhos do seu caminho, elas matam uns aos outros, elas envergonham, humilham e elas destroem a imagem uns dos outros. Elas destroem a verdade. Elas dissimulam e elas disfarçam a mentira. Deus foi inteligente porque ele deu um livre-arbítrio ao ser humano para poder escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E ele falou isso muito claro para o homem. Só que o homem quis pagar para ver. O ser humano não acreditou muito em Deus. Ele quis a aventura do momento. E, infelizmente, nós nos afastamos de Deus. E pagamos por isso. Deus é educado, ele não entra onde não é chamado. E Lúcifer, ao se tornar adversário de Deus, ele se transformou no diabo, levando um terço dos anjos para ser o opositor de Deus. Mas ele sabia que ele iria atacar Deus do coração, que era tentando destruir, matar e roubar a maior criação de Deus, que é o ser humano. Por isso nós temos esse cenário decadente. Mas Deus ainda acredita no homem. E por isso ele se transformou, ele se despiu da sua soberania e se transformou num ser humano. E veio aqui ficar entre os seus semelhantes. Carne, que é o soma que nós confundimos, que é o nosso corpo, e não carne e vontade, que é a nossa mente. E ele veio, mas ele obedeceu. E ele mesmo disse, como Jesus: eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E ele mostrou que poderia ser cumprida a lei se tivéssemos no nosso coração a certeza de que realmente Deus nos amava, nos ama e sempre vai nos amar. Porque nós somos a criação, nós somos a menina dos olhos de Deus. E por isso Deus permitiu que pudéssemos escolher entre a vida e a morte. Mas aí ele colocou um intermediário, que foi Jesus. Então, através do sacrifício único
de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus, ele se tornaria o único sacerdote e intermediário entre Deus e os homens, para retornarmos ao nosso convívio com Deus. E esta é a vontade de Deus, que tenhamos diariamente esse convívio em tudo que vamos fazer, em todos os nossos planos, em todos os nossos sonhos. Deus tem prazer em dividir conosco os nossos sonhos, em conversar conosco a respeito dos nossos sonhos. E Ele vibra. Ele é o nosso maior fã. Mas quando o chamamos, quando o convidamos. Só que nós temos um adversário. E esse adversário, ele realmente entra como intruso para tentar desmascarar a verdade, para tentar forjar uma nova verdade, para tentar construir à base de uma mentira, de um engano, uma nova doutrina de vida. Mas já está tudo escrito, já está tudo reservado na Bíblia. E nós não temos o trabalho de tentar saber o futuro, porque o futuro já está aí, escrito. E quando Deus quer alguma coisa individual, Ele nos chama. E Ele tem um prazer enorme em conversar conosco, individualmente. Então, para sermos diferentes dos maus, porque existem pessoas com o coração mau, com a mente má, nós realmente precisamos entender as nossas intenções, precisamos entender o que falamos, porque com a língua nós podemos trazer alegria, mas também podemos trazer destruição. E com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, também nós trazemos vida ou trazemos morte, liberdade ou prisão. Então vamos pensar, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, antes de procurarmos qualquer outra fonte de informação ou de conhecimento, vamos procurar a verdadeira fonte, que é Deus. Através do seu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou, e hoje Ele está ao lado de Deus, nos defendendo. Porque Ele sofreu na pele todos os enganos, mentiras, traições, humilhações, desonras, e Ele sabe muito bem o que é sofrer. Então Ele conhece o nosso sofrimento e Ele, melhor do que ninguém, pode nos ajudar. Então procure, antes de ter uma decisão, busque conhecimento, sabedoria para agir e entendimento. Um bom dia para você. Obrigada.